Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência à nossa aula de PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, sendo a segunda aula, né, da nossa voltada aí a conhecer o PGR, tá bem? Nós já tivemos a primeira aula. Peço a você que não assistiu e não pôde acompanhar a primeira aula, que busque aqui no nosso canal Quem Ensina Aprende, para entender um pouquinho mais também e fazer a conexão com essa aula, com essa nossa segunda aula. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e estou aqui no canal Quem Ensina Aprende do YouTube, falando um pouquinho sobre a área de segurança do trabalho e, consequentemente, apresentando aí os nossos indicadores, né, voltados à prevenção e à saúde ocupacional. Quando a gente fala sobre o PGR, eu comentei isso na aula passada, que é muito comum a gente fazer associação com a nossa NR22, que fala sobre mineração, porque vem do PGR, né, vem da mineração, o conceito de PGR, né, o conceito do Programa de Gerenciamento de Riscos, trabalhando de maneira bem abrangente em relação aos riscos ambientais, aos riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. O que ocorre é que nós estamos passando por uma revisão, uma atualização das nossas normas regulamentadoras. Algumas normas aí que são ultrapassadas, são um pouco antigas, elas estão sendo revistas. Lembrando que toda norma regulamentadora, ela faz parte da portaria 3.214, lá do ano de 78, né? Mais precisamente no dia 8 de junho de 78. E daí então ocorreram revisões pontuais, mas não tão profundas como elas vêm ocorrendo, né, no ano de 2019 para agora o ano de 2020. Quando a gente fala sobre a revisão das normas regulamentadoras, eu preciso entender que existe um processo de atualização dessas NRs, e esse processo ele vai perdurar aí, vai durar até o ano que vem, pelo menos é a previsão, né, que nós temos em relação a essa revisão e atualização das NRs. Primeiramente, eu queria falar aqui sobre a revisão da NR1, que antigamente ela falava somente sobre disposições gerais, e agora já no seu tema, né, da NR1, ela fala sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, né, criando aí mais uma sigla da segurança do trabalho, né, que a gente tem uma sopa de letrinhas, né, para a gente se ambientalizar, entre elas vai ser o GRO, tá bem? Que é Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Quando a gente estuda, então, a segurança do trabalho, o GRO, né, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, tem sido abordado na área de segurança, que ele vai substituir o PPRA, né, que ele vai eliminar ali a necessidade do PPRA. A gente vai abordar um pouquinho esse conceito na aula de hoje, e justamente não dá para a gente fazer essa afirmação que ele vai substituir o PPRA, sendo que a gente tem que aguardar, né, as atualizações aí, mas pode acreditar, né, podemos acreditar que o gerenciamento de riscos ocupacionais ficará acima, né, desse PPRA. Eu vou explicar isso para vocês ao longo da aula. A portaria é uma portaria que surgiu aqui nesse ano, né, um pouco antes ainda da pandemia, né, de 9 de março de 2020, que é uma portaria da Secretaria da Previdência e também dos assuntos relacionados ao trabalho, que é a portaria 6.730. Essa vai ser uma portaria de um marco de atualização de todas as NRs, mas já começa aqui pela NR1. Nós tínhamos um calendário previsto aí para o mês de abril, e consequentemente maio, junho, e esse calendário ele está suspenso, né, em virtude de todos os prazos suspensos em relação à pandemia que estamos passando. Mas acredito aí que pode haver uma atualização para o ano que vem, né, de implantação dessas NRs, ou acontecer algo aí meio que de comum acordo, mas essa atualização não demorar um ano, né, demorar 3 meses, 6 meses,
porque a vigência, né, a entrada em vigor das NRs, da atualização, seria 10 de março de 2021. Isso é o que consta na portaria. Ela foi publicada em 9 de março, entrando em vigor dia 10 de março do ano seguinte. Então, um ano aí para todas as empresas se atualizarem e consultarem as mudanças, né? Principalmente a primeira mudança aqui que a gente vai ver, da NR1, que fala sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Quando a gente conhece um pouco da segurança, um pouco do andamento dessas atualizações de normas, a gente precisa se ambientalizar que geralmente o governo federal ele dá um prazo para a gente realizar essas mudanças, né? Então, como a gente está vivendo essa situação de pandemia, provavelmente essa mudança ela vai ter uma revisão, tá, para que ela ocorra. Mas falando especificamente sobre as disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais, a NR1 ela já está disponível na internet, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês aqui, vou mandar a atualização para vocês. Entretanto, ela não está sendo aplicada ainda, né? Então, se a gente pegar o livro da NR, né, especificamente da NR1, a gente vai pegar uma versão desatualizada do que está na internet, mas é a que está em vigor, tá bom? Então, fiquem atentos aí em relação a isso. Se você pegar lá na página 53 da NR, as disposições gerais vai estar um pouco diferente do que está na internet. Afinal de contas, agora a NR se chama, né, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos. Vai estar trazendo aqui a questão do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, conforme eu estava falando, né, um processo de atualização. Eles pegaram todas as NRs vigentes que estavam em vigor desde 78 e começou uma atualização, principalmente na NR1, a NR7 e a NR9, tá? Temos outras NRs aqui em estudo, né, de revisão, mas conforme eu falei, elas foram suspensas em virtude de um novo prazo, né, que será essa agenda regulatória, né, de 2020. Ela ocorre geralmente por causa de uma comissão tripartite permanente, né, que é voltada a buscar, né, um entendimento tanto dos trabalhadores como das empresas, né, dos empregadores e o próprio Ministério da Economia, né, e ali dentro nós temos a Secretaria do Trabalho, né, que antigamente era um ministério, mas a Secretaria do Trabalho e Emprego. Então, falando especificamente sobre a NR1, né, o nosso foco hoje é trabalhar com gerenciamento de riscos ocupacionais e o programa de gerenciamento de riscos, a NR1 ela vai entrar em vigor, né, após o dia 10 de 3 de 2021, tá bom? Se porventura não houver nenhuma atualização em relação à publicação, à entrada de vigor, né? Por isso eu peço aí que vocês fiquem atentos às atualizações e ainda às notícias, né, nas boas fontes, mas a melhor fonte ainda acaba sendo o próprio site, né, do Ministério da Economia. Mas também isso a gente vai avisar vocês, né, se houver alguma alteração de impacto, né, para todos os nossos alunos. Quando a gente fala sobre o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, eu preciso entender que ele faz parte do GRO, tá bom? Do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Só para a gente deixar bem claro aqui. O PGR veio lá da NR22, mas ele será aplicado para todas as normas regulamentadoras, tá bem? E o GRO, ele toma partido, né, a partir da própria NR1, né? A norma regulamentadora 1 já traz ali no próprio tema, né, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, quando a gente fala sobre a segurança do trabalho, qual que é o propósito, né, dessa atualização, né? Se me perguntarem aí de uma maneira mais técnica, o propósito dessas atualizações é tornar as normas mais simplificadas, as normas regulamentadoras mais fáceis de serem implantadas, e a contrapartida, trabalhar com o conceito de prevenção de acidentes de trabalho.
Eu não estou afirmando que antigas normas regulamentadoras elas não trabalhavam com prevenção, mas o foco era a penalidade, era a multa. Nós temos uma NR só de fiscalizações e penalidades. As multas que a gente fala, né, elas são aplicadas para as empresas e elas é um dinheiro que entra, né, para o governo federal trabalhar com campanhas de publicidade, trabalhar consequentemente com orientação para os trabalhadores, trabalhar ali receber esse dinheiro ali para poder aplicar concursos e atualizações. Entretanto, quando a gente fala sobre dinheiro, pagamento de multa, vocês devem imaginar que o governo federal tem uma boa arrecadação, né, sendo que as empresas elas deixam de cumprir as normas regulamentadoras e simplesmente pagam uma multa depois e fica tudo certo, né? Quando a gente fala sobre um processo de fiscalização, o foco sempre deve ser o trabalhador e não o pagamento de multas, né? E o foco dessas NRs, eu acredito, né, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado, o foco é trabalhar com a prevenção. Então, quando a gente fala sobre o GRO, né, eu preciso entender que ele vai ser um grande guarda-chuva, tá bom? Quando a gente fala sobre um guarda-chuva, ele serve justamente para nos prevenir de chuvas, né? E o GRO, ele vai criar essa metodologia, né, para prevenir o trabalhador a riscos ambientais, ações judiciais para a própria empresa e o trabalhador, acidentes de trabalho e doenças do trabalho. Afinal de contas, ele empresta, né, a sua mão de obra, ele fornece ali a sua mão de obra e pode se acidentar e ao longo do tempo pode adoecer. E o foco nesse guarda-chuva aqui, ou seja, o GRO, é colocar aqui embaixo todas as NRs, né, que nós temos aí, as 37 NRs que estão em vigor, dentro de um programa de gerenciamento de riscos. Antigamente, né, como que funcionava? O profissional da segurança do trabalho, ele fazia ali as suas medições, colocava no laudo, fazia o seu PPNA, né, o seu documento de prevenção de riscos ambientais e colocava dentro de um documento. O técnico em segurança do trabalho fazia o PCMSO, o médico simplesmente assinava, né? Isso eu acredito que é de conhecimento de todos, né? Por mais que a gente saiba que a lei prevê que o médico faça, né, muitos médicos simplesmente só atualizam, né, a data e assinam, só recebem pela sua assinatura. E dificilmente o que estava na prática a gente via o que estava no documento escrito, ou o que a gente via no documento escrito a gente via realmente acontecer na prática. E o foco do programa de gerenciamento de riscos é fazer com que ocorra realmente os itens aí previstos nas NRs, tá bem? Então, a minha percepção é o meu entendimento enquanto profissional da segurança do trabalho e docente também que está em constante atualização aí e em complexo entendimento das NRs. Quando eu falo sobre os riscos ambientais, pessoal, a gente sabe aí que o risco químico, físico, biológico, ergonômico, de acidente, nós já sabemos quais são os riscos. O trabalhador, ele também sabe, né? Ele tem por mais que ele não tenha um conhecimento tão profundo quanto o técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, ele sabe o que é o ruído, ele sabe que causa perda auditiva, tá? Mas ele nem sempre é tão informado como a gente gostaria que ele fosse, tá bem? Bom seria se todos os trabalhadores soubessem que a perda de audição, né, estou dando só esse exemplo, ele não ocorre só no trabalho, ele ocorre por questões extralaborais, questões aí de pessoas serem um músico, realizar atividades artísticas, tocar algum instrumento musical, conforme eu falei, carros ou motos com muito barulho. Então, todo trabalhador ele precisa criar seu senso de responsabilidade e lembrar que nem sempre as normas regulamentadoras terão um cunho paternalista, né, simplesmente de proteger somente o trabalhador. Eu acredito aí que a intenção
dessas revisões aí dessas NRs é criar um meio termo. Responsabilidade é do empregador, é da empresa, mas existe uma responsabilidade compartilhada para todos os trabalhadores, porque eles também são peça fundamental na prevenção de doenças e acidentes de trabalho. Então, os riscos ambientais, eles vão aqui proteger, aqui na verdade esse guarda-chuva, né, o GRO, vão proteger os trabalhadores dos riscos ambientais e, de certa forma, vão criar ferramentas para proteger as empresas de ações judiciais. Então, quando a gente estuda um pouquinho as doenças do trabalho e principalmente os nexos, né, o que levou a um acidente de trabalho, a gente sabe que ela pode conduzir para uma ação judicial, tanto na esfera trabalhista, né, na Justiça do Trabalho. O Brasil é o único país em que há uma Justiça do Trabalho, né, específica para julgar, para interpretar e, consequentemente, punir as empresas, via de regra, né? E é o único país que tem aí normas regulamentadoras fundamentadas para privilegiar, vamos dizer assim, o trabalhador. Porque se vocês pegarem as normas regulamentadoras, está lá, fica estabelecido que a empresa deve fornecer, a empresa deve realizar, né? E não existe um ponto, né, salvo raras exceções, que o trabalhador, né, ou o empregado deve cumprir as leis impostas pela empresa. São raras essas exceções, a não ser quando a gente fala sobre EPI, né, quando a gente fala sobre algumas situações bem específicas. Vamos pegar lá, por exemplo, na NR7, que fala sobre o PCMSO, o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. O médico precisa confiar no bom relacionamento dele com o trabalhador, que o trabalhador vai falar a verdade, simplesmente a verdade numa entrevista, né? Se ele tem algum tipo de doença, ou se ele já sofreu algum tipo de acidente de trabalho, ou se ele já teve, se ele fez alguma cirurgia, o médico precisa acreditar na verdade daquela pessoa que está passando, né? Está falando, aquele candidato ao emprego. Porque a gente sabe que em muitos casos o trabalhador ele acaba omitindo informação com medo, por exemplo, de não ser aceito naquele emprego, tá bem? Então, essas ações judiciais vão resguardar, de certa forma, a empresa também, não simplesmente só o trabalhador, tá? Esse é o meu entendimento, né, em relação às ações judiciais. Algo que ocorre também, de uma maneira bem mais uma maneira bem mais frequente, as empresas deixam de pagar, por exemplo, insalubridade e periculosidade para os trabalhadores. E aí o trabalhador, quando ele sai da empresa, né, ele busca os seus direitos na Justiça do Trabalho, isso afinal de contas ele está certo, né, ele está procurando o que é seu de direito, porque a empresa não fez o pagamento da insalubridade ou da periculosidade, seja ela da NR15, né, da insalubridade, e NR16 da periculosidade. Portanto, esses pedidos, né, de insalubridade e periculosidade são o que mais tomam tempo aí e demanda do judiciário em julgamentos voltados à insalubridade e periculosidade. Eu acredito que vão ser criadas ferramentas mais práticas, né, e consequentemente mais voltadas aí à prevenção do que simplesmente o pagamento de verbas, né? O pagamento aí, como a gente já comentou, a insalubridade, o trabalhador ele está recebendo pela perda de saúde que ele vai ter ao longo da vida, né? E a periculosidade, a empresa está pagando ele porque ele está num ambiente de risco no qual a qualquer momento ele pode perder a vida, tá bem? E aí o GRO, né, esse guarda-chuva que a gente colocou, vai prevenir os trabalhadores através de uma metodologia de PGR, de Programa de Gerenciamento de Riscos. Quais são esses riscos? Tanto o risco de medicina ocupacional, né, medicina e saúde ocupacional, que nós vamos ter uma atualização dessa NR7, ela está prevista
conforme eu comentei aqui com vocês ao longo desse ano, né, entretanto o prazo suspenso, uma atualização da NR9, né, voltada ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e a NR17, né, a NR de Ergonomia. Quando a gente fala sobre essas NRs, né, eu preciso entender que elas existem, elas são aplicadas, né, todavia, elas são de difícil aplicação. Tá? As empresas grandes, as empresas pequenas principalmente, de pequeno e médio porte, têm maior dificuldade do que uma empresa grande para fazer essa aplicação. Então, aí a pergunta que a gente nos faz, né? Qual que é a diferença do trabalhador da grande empresa para o trabalhador da pequena empresa, né? Ou da pequena e média empresa? Ambos estão sujeitos a acidente de trabalho e doença ocupacional. O que ocorre é que nas grandes empresas a probabilidade pode ser um pouco menor, tá bom? E aí o fato, né, dessas normas elas serem mais simplificadas é para simplificar para a pequena empresa e para a grande empresa, tá bom? O que vai ficar dentro desse guarda-chuva, então, né, dessa GRO aqui? A própria NR18 também está prevista atualização, a NR19 explosivos e a NR33 de espaços confinados. Não é tirar nenhum direito do trabalhador, mas é simplificar a aplicação de todas essas NRs, tá bem? Esse é o foco principal do GRO, criar um PGR para cada um, tá bom? Então, quando a gente ouve aí muitos profissionais falando, né, que o PGR vai substituir a NR9. Não, a NR9 não vai deixar de existir. O que vai deixar de existir pode ser o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que hoje, né, ele é fornecido através de um documento, através de um livro, através de uma impressão para as empresas, e as empresas resguardam, né, guardam aquilo ali na gaveta e não colocam em prática. O que se espera é que o PPRA ele deixe de ser um programa e comece a se tornar, né, um gerenciamento de riscos. Né, de quais riscos? Os riscos químicos, físicos e biológicos. Os riscos de saúde do trabalhador, PCMSO, e os riscos ergonômicos, né, constarão aí especificamente na NR17 como uma mudança de interpretação. E todos os outros riscos aqui tratarão sobre os riscos de acidente, em todas as outras NRs tratarão sobre os riscos de acidente. Nós temos ainda as outras NRs, né, que são comuns aqui na nossa área, né, a elétrica, de trabalho em altura, de máquinas e equipamentos. Eu deixei simplesmente só essas três aqui para completar nosso guarda-chuva, né? Vamos lembrar aí que a gente também tem a NR11, né? Vamos lembrar que a gente também tem a NR13, 14, vamos lembrar que nós temos aí a NR setoriais, né? Então nós temos aí as demais NRs, né? 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 23 e por aí vai. E nós temos as outras NRs que são setoriais, né? São mais voltadas aos setores, como a NR22, que fala sobre mineração, a NR31, que fala sobre, em resumo, trabalho rural, mas a gente tem ali silvicultura, nós temos a própria pecuária, né? Nós temos todo o trabalho voltado às atividades rurais. A NR32, que ela fala especificamente sobre a área da saúde, a NR34, que vai falar ali sobre porto, né, sobre questões marítimas, e a NR36, né, que ela vai falar ali especificamente sobre frigorífico. Então, todo dentro desse guarda-chuva, né, o meu entendimento é que o técnico de segurança vai ficar segurando esse guarda-chuva aqui, né, o profissional de segurança do trabalho vai ser o responsável por segurar esse guarda-chuva, conhecer todas as nossas normas regulamentadoras, mas acima de tudo, a responsabilidade pela implantação do GRO vai ser da própria empresa, tá bem? O que vai ser de competência aí do técnico de segurança do trabalho é criar um gerenciamento desses riscos ocupacionais, tá bem? E aí a brincadeira começa a ficar um pouco mais engraçada para todos nós.
nós já vimos trabalhando aí há um certo tempo com o conceito de gestão. Não acredito que nós somos a única escola que trabalha com gerenciamento do PPRA, gestão do PCA, gestão do PPR, porque a gente trabalha aí com doses, né? A gente trabalha com o conceito de unidades curriculares justamente por isso. A gente dá uma introdução sobre o tema, aí passa 2, 3 UCs, a gente volta naquele tema para trabalhar com a gestão. Então, eu acredito que muito que nossos alunos, né, principalmente os alunos que vão se formar, que se formaram recentemente, que vão se formar no próximo ano, vão ter aí vão sair à frente com os demais profissionais que já estão no mercado. Eles vão precisar voltar, né, ao banco, à cadeira, vão precisar refletir um pouquinho mais sobre a sua atualização, sobre o seu modo de trabalhar e ter um conceito um pouco mais abrangente. Não simplesmente ir lá na NR6 e cobrar o trabalhador que ele não está usando EPI. Você vai ter que continuar cobrando ele o uso do EPI. Entretanto, você tem que saber o impacto que isso vai gerar na saúde do trabalhador, tá bem? Eu não posso, por exemplo, simplesmente ir lá fotografar um trabalhador que está realizando um ato inseguro no ambiente de trabalho da construção civil, que muitos técnicos de segurança antigamente tinham esse papel de fiscalização, de tirar a foto do trabalhador e anexar ali numa advertência. Ele, antes de ter essa prática, ele vai ter que se assegurar que a construção civil tem um programa de gerenciamento de riscos e tem as condições adequadas para que o trabalhador realize o trabalho de maneira segura. Então, quando a gente fala sobre todas essas normas aqui, pessoal, se eu pudesse dar um conselho para todos os meus alunos, para quem está assistindo essa aula agora, né, para quem está assistindo essa aula em formato aqui pelo YouTube, né, assim que houver essa atualização, né, foquem, né, na NR7, na NR9, na NR17, para conhecerem principalmente essa gestão, busquem aí uma especialização em espaço confinado, em trabalho em altura também, ou, né, de certa forma, se vocês forem trabalhar nas NRs setoriais aqui, devorem aí as NRs dos seus setores, tá? Afinal de contas, você será responsável por segurar esse guarda-chuva, tá bem? Então, dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais e o PGR, é isso que eu preciso que vocês entendam, tá bom? O foco, né, do governo em buscar essa atualização é trabalhar o conceito de PGR dentro desse ciclo, né, chamado ciclo PDCA, ou ainda ciclo de Deming, que trabalha com o conceito de planejamento, execução, verificação e correção em melhoria contínua. Então, o profissional da segurança do trabalho, ele vai ter uma atuação de gestor dos riscos ocupacionais. Como eu falei ali no slide anterior, é ele que vai segurar o guarda-chuva, que vai proteger a empresa e, consequentemente, o trabalhador. A gente geralmente é visto como um profissional que tem custo para a empresa, né? Porque muita gente associa aí que o técnico em segurança do trabalho ele é obrigatório, né, pela empresa, porque está previsto, né, realmente nas legislações, aí, em nossas leis, a presença do técnico em segurança do trabalho, dependendo aí da quantidade de número de funcionários e, consequentemente, o risco, né, o grau de risco daquela empresa. A gente sabe, né, que nós temos uma obrigação, entretanto, nós sabemos da nossa responsabilidade, né, em organizar práticas ocupacionais seguras. Então, qual que é o conceito de gestão de riscos ocupacionais? Nós temos aqui uma empresa, e essa empresa está bem delimitada através dessa imagem aqui. O foco nosso, né, em relação ao técnico de segurança do trabalho é realizar práticas ocupacionais seguras. Mas não somos nós que realizamos esse trabalho. Nós vamos orientar os trabalhadores, os técnicos de segurança do trabalho vão orientar os trabalhadores
para atualizar, né, os seus processos de trabalho. Então, o nosso foco é atuar na entrada, no processo e na saída desse produto ou serviço. Esse conceito, né, é um conceito de fluxo que a gente está vendo aqui, é, é buscar os riscos ocupacionais, ou os riscos de acidente de trabalho, quando a matéria-prima chega ou quando um pedido é feito. Então, vamos imaginar, né, que a entrada dessa matéria-prima seja, por exemplo, uma parafusadeira para o trabalhador trabalhar. Essa parafusadeira, eu tenho que saber se o ruído dela é alto, porque se eu colocar essa parafusadeira no ambiente de trabalho onde o ruído é baixo, eu impacto no processo de trabalho e todos os trabalhadores estarão expostos ao ruído, a uma prática ocupacional que não vai ser segura, uma prática de ambiente que não vai ser adequada. Então, o técnico em segurança do trabalho ele tem que fazer parte do processo de aquisição de compras de equipamentos, de maquinários, tá bem? Então, muda um pouco essa visão do que o técnico de segurança do trabalho ele é simplesmente uma mão de obra no qual eu tenho um custo de manter ele ali dentro da empresa, e sim um investimento, porque é ele que vai ver se a matéria-prima ele está adequado ao processo de trabalho. Então, o que vai precisar ter uma mudança de cultura do próprio empregador em relação ao trabalho, né, ou relação ali de entender qual que é o conceito da segurança do trabalho, sempre agir de maneira preventiva. O processo de trabalho, pessoal, como a gente sempre falou isso para vocês, vamos imaginar isso aí que é como se fosse um roteiro de um filme, né? Ele tem um início, ele tem um meio e tem um final. Mas quando a gente fala sobre processo de trabalho, tanto a entrada de pedidos ou da matéria-prima é uma etapa, o processo é outra etapa e a saída é uma outra etapa. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui da parafusadeira. Se o trabalhador no processo de trabalho sabe que a parafusadeira ela foi comprada pela empresa e apresenta um ruído, ele vai ter que fazer o uso do EPI. Ok, nós sabemos essa responsabilidade, ela está prevista no NR6. Mas um outro conceito aqui que eu vou focar aqui na área de prevenção de acidentes de trabalho. Se essa parafusadeira for pesada, né, quem vai quantificar o peso dessa parafusadeira? E outra, se ela fica, por exemplo, no chão, né, no chão ali ela tem uma mangueira de ar comprimido, quem que vai ficar pegando ela do chão para colocar, para entregar na mão do trabalhador? Então a empresa vai criar mecanismos para que o trabalhador não coloque mais aquela parafusadeira no chão, e sim fique numa altura usual de trabalho, impactando ali, né, impedindo riscos ergonômicos de ocorrerem, né? A gente está prevenindo aqui já o risco de ruído, que a gente falou, e agora o risco ergonômico. Só simplesmente com um objeto do processo de trabalho. E aí no final nós teremos uma saída do produto ou do serviço. A preocupação nossa, enquanto técnico em segurança do trabalho, é saber se aquele produto saiu com qualidade, obviamente, né? Que é o foco de todas as empresas, entregar um produto com qualidade. Mas a gente, enquanto técnico em segurança, é saber que se o processo chegou lá no final, né? A saída do produto saiu no final, se não teve nenhum acidente de trabalho, para que aí a gente trabalhe com o conceito de gerenciar suas responsabilidades de uma forma sistemática. Planejamento, a execução, né, que está representado aqui pela letra D, né, de desenvolvimento, a verificação, né, ou representado pela letra C de checagem aqui, e as ações, né, sendo de correção e melhoria em virtude de uma falha no planejamento ou uma falha identificada nessas outras etapas, no desenvolvimento e na verificação. Então, quando a gente fala sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, o propósito das atualizações das normas regulamentadoras é mudar a cultura de segurança do trabalho no nosso país, que não é uma fiscalização ou uma punição daquela empresa, mas sim trabalhar com foco na integridade, da prevenção da integridade física do trabalhador e, consequentemente, dos acidentes de trabalho.
Então, o objetivo, né, do PGR, né, é estabelecer diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho, e o GRO, né, conforme a gente estava falando, trabalhar através da prevenção em segurança e saúde ocupacional, saúde e segurança do trabalho. O GRO deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento de riscos ocupacionais. Lembrando, o GRO vai estar acima do PGR, tá bem? E o PGR ele vai ser uma forma, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos vai ser uma forma de trabalhar com gestão dos riscos ocupacionais, certo? Consequentemente, os riscos de cada norma regulamentadora. O foco de cada norma regulamentadora será a gestão dos riscos ocupacionais. O GRO não deve ser utilizado simplesmente para a caracterização de atividades, né, ou operações insalubres ou perigosas, conforme a gente vê lá na NR 1516. O que eu devo ter como foco aqui na minha prevenção é que o trabalhador não fique exposto em ambiente insalubre ou perigoso. Eu acredito que as empresas que hoje pagam insalubridade e periculosidade não vão ter como deixar de pagar as insalubridades e periculosidades. Afinal de contas, isso já é um direito adquirido do trabalhador. Agora, se o trabalhador deixar de ser exposto ao ambiente insalubre, né, isso é um sinal de amadurecimento na segurança do trabalho para aquela empresa. Vamos imaginar numa situação hipotética aqui que o trabalhador que ele é exposto ao ruído, né, ele pode ter perda auditiva. Se a empresa faz um investimento pesado ali em clausurar uma máquina que faz um ruído, ou mudar o equipamento, ou automatizar o equipamento, mais trabalhadores, né, não vão estar expostos àquele ruído. Consequentemente, a empresa ela vai ter que ter lá na frente uma contrapartida de não pagar mais insalubridade, afinal de contas, para os trabalhadores que vão adentrar na empresa, tá bem? Afinal de contas, não existe mais aquele ruído. Então, pode acontecer daquele trabalhador que entrou lá no ano de 2000, por exemplo, ele veio 20 anos recebendo insalubridade, eu não vou conseguir retirar desse trabalhador agora, né, no ano de 2021, a insalubridade por causa do ruído, porque eu enclausurei o ruído daquela máquina. Mas o trabalhador que for contratado em 2021, né, ele vai entrar num ambiente que não tem mais ruído, e aí ele não faz jus, né, desse recebimento de insalubridade, afinal de contas, o ruído diminuiu. Tá? Então, o GRO ele vai ter que ter uma previsão, né? Eu confesso que eu também fico ansioso para saber como que isso vai acontecer, principalmente porque nós temos legislações conflitantes, né? Nós temos uma legislação da segurança do trabalho que é voltada às NRs, e nós temos uma legislação previdenciária, conforme a gente está vendo aqui da LTCAT. Nós temos o artigo 58 da Lei 8.213, que é aquela mesma lei que fala sobre o PCD, que fala também sobre, em alguns artigos, fala sobre aposentadoria, fala sobre exposição de riscos ocupacionais, e aí a gente fica aqui no meio, né, dividido, a gente fica com o pé na canoa das NRs e outro pé na canoa da legislação previdenciária. O artigo 58 da Lei 8.213 trabalha com a comprovação efetiva da exposição do segurado em agentes nocivos, né, para a emissão do programa, né, do PPP, né, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Muito tem se falado que o PPP, né, que é um documento ali que conta a história do trabalhador dentro da empresa, vai se tornar digital, que a partir do ano que vem as empresas vão ter que começar a emitir ele de modo digital, que isso vai ficar exposto, que o trabalhador vai conseguir retirar isso na internet. Eu acredito que sim, mas não para o ano que vem. É uma realidade muito difícil que nós temos aí, vocês devem saber mais isso do que eu, é do trabalhador ter acesso a essa fonte de informação, né, seja por desconhecimento dos seus direitos ou ainda com dificuldade de acesso à internet. Então, quando eu falo sobre o LTCAT,
que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, o artigo 58 da Lei 8.213 apresenta que precisa haver uma comprovação efetiva do segurado aos agentes nocivos. Então, quer dizer, se a empresa em 2020 mudou ali aquela máquina, né, e tirou o ruído daquela máquina, que faz jus ao adicional de insalubridade, eu também tenho que atualizar o meu perfil profissiográfico previdenciário. Portanto, nós da segurança do trabalho vamos ter mais trabalho ainda. Nós temos que cumprir a gestão que é prevista no GRO, no PGR, e nós também vamos ter ali a missão de atualizar o PPP, né, o perfil profissiográfico previdenciário, de modo com que ocorram as atualizações ou as mudanças da empresa. Afinal de contas, conforme esse exemplo que eu acabei de citar para vocês, um trabalhador que trabalhou 20 anos ali no ruído, eu estou dando o exemplo do ruído, que é o exemplo mais banal que a gente pode trabalhar, mas ele trabalhou 20 anos ali com ruído, né, eu tenho que, né, quando o trabalhador sair da empresa, quando ele solicitar o PPP ali para aposentadoria, que é o que é previsto nessa legislação, eu tenho que informar que durante 20 anos ele ficou exposto ao ruído, mas que no ano seguinte o ruído diminuiu, né? Por mais que o trabalhador continue recebendo a insalubridade, porque é um direito financeiro, e não existe uma prerrogativa, não existe hoje uma lei que fala que o trabalhador ele deixa de receber aquilo, né, aquele direito dele, ele não pode abrir mão desse direito dele, mas quando houver a emissão do PPP, por exemplo, no ano 2022, né, que ele vai se aposentar, eu vou constar lá que 20 anos ele ficou exposto ao ruído, mas 2 anos depois ele não teve mais essa exposição, tá bem? Acredito que ficou claro aí para vocês, mas se tiverem alguma dúvida também podem me chamar aí, porque é uma interpretação que eu tenho, e ao mesmo tempo eu entendo que a gente vai ficar aqui no meio, ó. Nós, enquanto profissionais da segurança do trabalho, técnicos de segurança, tanto na emissão do PPP, como também nas caracterizações de insalubridade e periculosidade, a gente vai ter que ficar aqui no meio. E o que hoje acontece, pessoal, isso não sei se eu vou estar contando aí um segredo para vocês, muitas empresas, né, elas contratam empresas terceirizadas para fazer o LTCAT, justamente para tirar a responsabilidade que ela tem em relação à insalubridade ou periculosidade. Então, como que eu quero dizer? Se a empresa terceirizada colocou lá no LTCAT que o ambiente não é insalubre, para a empresa, ótimo, afinal de contas, ela não vai pagar insalubridade para nenhum trabalhador, ou periculosidade. Mas quem está recebendo, né, financeiro aqui, né, para fazer um LTCAT, né, da empresa terceirizada? A empresa. Né? Então, ela vai colocar o que a empresa está pagando para ela colocar, tá bem? E aí, o que vai acabar acontecendo é que vai haver mais responsabilidade ainda sobre o técnico de segurança do trabalho na emissão de cada documento, tá bem? As responsabilidades. A organização deve implementar o GRO e suas atividades por estabelecimento. Né? O que eu quero dizer sobre isso? Uma empresa que tem uma matriz em São Paulo e uma filial aqui em Araraquara. Ela deve implementar o GRO em cada um dos seus estabelecimentos. Percebam que aqui a gente não está falando sobre o grau de risco nem o número de empregados, tá? Mas pode acontecer do técnico de segurança do trabalho lá de São Paulo ficar responsável pela unidade filial aqui em Araraquara. Como que ele vai fazer essa implantação desse GRO, né? É praticamente impossível a gente ter dois técnicos de segurança do trabalho, né, desculpa, um técnico de segurança do trabalho em 2 lugares, né? Nós não somos super-homens, nós não temos essa atribuição. Então, o técnico de segurança do trabalho, ele vai precisar ter pessoas auxiliando ele em outras unidades, ou ainda abre, né, mercado, vamos falar assim, abre uma outra vaga de um outro profissional técnico de segurança do trabalho. Um para ficar em São Paulo, mantendo na unidade matriz, e o outro na sua respectiva filial.
Obviamente que esse é o meu entendimento, né? Não estou falando que vai funcionar dessa forma, mas é o entendimento que eu tenho em relação à organização e seus próprios estabelecimentos, né? Eu não vou poder ter um GRO para São Paulo que siga como base para todo mundo, na unidade matriz. Eu vou precisar ter uma atuação maior do técnico em segurança do trabalho. O GRO deve constituir um programa de gerenciamento de riscos. Então, conforme a gente falou ali, o GRO é o guarda-chuva e o programa de gerenciamento de risco serão as próprias NRs. Percebam que até agora não apresentei nenhum modelo para vocês de PGR. Eu simplesmente citei que tem o NR22. Na próxima aula nós vamos tratar sobre esses modelos de PGR e aí eu vou tentar mostrar para vocês como isso pode acontecer e qual o mecanismo melhor para aplicar cada norma regulamentadora. Afinal de contas, como está sendo feita a atualização das normas, eu acredito que vai ser uma espécie de trabalho customizado, personalizado. O técnico em segurança do trabalho, que hoje faz o PPRA, e aí o PPRA que ele faz para a empresa 1 e para a empresa 2 é igual, o que muda são o nome, né? Ele vai ter que ter um pouco mais de atenção, e consequentemente focar seu maior esforço aí no gerenciamento dos riscos ambientais. E o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. Esse ponto é um ponto bastante debatido aí nos fóruns de segurança do trabalho, porque afinal de contas, no item anterior falou que o GRO ele é das suas atividades e estabelecimento. O meu entendimento é que o GRO pode ser baseado em filial e matriz, né? Vai ter que ter essa diferença. Já o PGR, ele pode ser implementado, né, por unidade operacional, setor ou atividade. Então, significa que eu vou ter atividades com gerenciamento de risco, com 3 gerenciamentos de riscos. Então, vamos pegar aqui uma atividade de trabalho em altura. A gente sabe que existe o risco de queda, o risco, por exemplo, do trabalhador trabalhar em altura com eletricidade, e ainda ele pode trabalhar com a altura dentro de um espaço confinado, por exemplo. Vamos pegar um exemplo aí de uma caixa d'água. Ele está lá em altura, mas está num ambiente de espaço confinado, que não foi projetado por ocupação humana. Então, nós teremos 3 gestões desse risco para que não ocorra um acidente. Um outro foco que é o setor, né? Quando a gente fala sobre setor, eu posso ter uma conotação tanto o setor econômico, né? Ou uma empresa que tem vários setores, ou ainda uma área mais setorial, como por exemplo as NRs são previstas, né? A NR22, mineração, no tipo de setor, a NR32, que fala sobre riscos na área de saúde, é um outro setor, a NR36, que fala sobre frigorífico, é um outro setor. Então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho essas definições. E o PGR, como eu falo, para a própria unidade operacional, e aí a unidade operacional a gente entende isso também de matriz e filiais, tá bem? Então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho para entender um pouco mais sobre o que são essas responsabilidades. Mas, no meu entendimento, né, continua que cada matriz terá o seu GRO e cada filial vai ter seu GRO, e cada empresa, né, terá ali, cada profissional da segurança do trabalho vai precisar criar mecanismos de gerenciamento de riscos através de um programa, seja ele riscos do programa de saúde médica ocupacional, seja do programa de prevenção de riscos ambientais, ou seja ali dos riscos ergonômicos previstos na NN17. O foco, então, do GRO é atuar em macroprocessos, né? O técnico de segurança do trabalho ele vai ter que fazer a identificação do perigo, a avaliação dos riscos e o controle dos riscos. Para isso, ele vai ter que criar um gerenciamento, né? São documentos, tá? Mas não documentos aí conforme a gente vê hoje o PPRA, que é um documento que ele é atualizado de ano em ano. Entretanto, as empresas não realizam o plano de ação previsto nesse PPRA,
e o que muda basicamente ali é a quantidade de número de funcionários e o ano de vigência do PPRA. O PGR vai ser basicamente inventário de riscos mais plano de ação. Então, quando a gente fala sobre o programa de gerenciamento de riscos, o inventário de riscos vai servir para identificar e avaliar os riscos. Como? Através de análise preliminar de risco, através de análise preliminar de riscos ocupacionais, né, de higiene ocupacional, que é a PRHO, através de um levantamento das condições do ambiente de trabalho, ou simplesmente o técnico de segurança do trabalho vai criar o seu próprio mecanismo, né, a sua própria metodologia de trabalho para realizar um inventário. Quando a gente fala sobre inventário, isso é muito comum em ambientes do comércio, que realizam um inventário de modo mensal, semanal e, consequentemente, um anual, no final do ano, né? O técnico de segurança do trabalho vai ter que levantar os riscos, né, de maneira semanal, de maneira mensal e anual, os riscos de segurança do trabalho, criando um inventário. E aí vai ter que também ter um plano de ação baseado no controle dos riscos. Esse plano de ação ele vai ter que ser debatido, muito bem debatido, com os proprietários das empresas, né? Porque quando a gente fala sobre plano de ação, né, eu tenho que criar um plano de ação e me certificar que eu vou cumprir esse plano de ação, para que ele não fique simplesmente no campo das ideias, no campo das hipóteses aí. Quando a gente fala sobre plano de ação, eu vou pegar o exemplo de novo do trabalho em altura. Eu tenho lá uma condição que o trabalhador necessita trabalhar em altura, mas não tenho lá pontos de ancoragem, eu não tenho cinturão trava-queda, eu não tenho treinamento para esses trabalhadores. Então, eu tenho aqui 3 planos de ações a cumprir. Primeiramente, o treinamento. Segundo, a aquisição dos equipamentos de proteção individual, né, o trava-queda, o cinturão talabarte, o cinto paraquedista, e depois eu tenho que melhorar ainda o ambiente de trabalho, né, o ponto de ancoragem, onde o trabalhador vai trabalhar, uma linha de vida. Esse plano de ação ele vai ter que ser debatido, né, com o técnico de segurança e, consequentemente, com o empresário, o proprietário, o dono da empresa, porque é ele que vai ter que fazer o investimento. O técnico de segurança vai ser o consultor dele ali, se ele, porventura, ele for contratado ali daquela empresa. Pode criar também um plano maior aí, né, uma carreira maior para consultores em segurança do trabalho. É um técnico de segurança do trabalho que monta a sua empresa e presta assessoria e consultoria para as demais empresas. Então, de certa forma, essa mudança no conceito de gestão cria ainda um maior aí, ramo de atividade para nós, técnicos de segurança do trabalho. Então, abrindo aí uma maior quantidade de mercado para o técnico de segurança do trabalho, né, pelo menos ao meu entendimento, o GRO vai ficar aí numa gaveta, né? Mas é uma gaveta que todos nós, enquanto profissionais de segurança do trabalho e a própria empresa, vão colocar os documentos do PGR, né, em utilização. Né? Não é simplesmente guardar os PPRAs. Né? Eu trabalhei numa empresa que tinha os PPRAs desde 1985, né, arquivados dentro de um arquivo, né, porque existe a necessidade de ficar guardado durante 20 anos, ele está previsto em lei, né, que o documento ele tem uma validade de no mínimo 20, no máximo 20 anos. Então, a empresa guardava lá de 85 até o ano de 2013, né, foi onde eu trabalhei nessa empresa, ela tinha ali todo monitorado, guardado. Mostra a organização da empresa, né? Entretanto, o que estava no papel nem sempre é o que a gente via na prática, né? Então, o foco ainda do PGR, do GRO, meu entendimento aí é criar
que a segurança do trabalho ela seja mais permissiva, ela seja mais aplicada, ela seja mais seguida do que simplesmente um documento que fica guardado lá dentro do setor da segurança do trabalho, né? Ou em setores jurídicos, né? Que tem medo de ação judicial, né? E eu acho que vai ser, eu acredito que o PGR e o GRO, ele é um marco aí na segurança do trabalho, porque o trabalhador vai precisar ser ouvido, tá bem? O trabalhador vai precisar ser questionado em relação ao risco de acidentes de trabalho em doenças ocupacionais. Então, o PGR pode ser atendido por um sistema de gestão, desde que esses cumpram as exigências previstas na CNR e disposições legais de segurança e saúde do trabalho. Então, quando a gente fala sobre sistema de gestão, eu preciso apresentar para vocês dois sistemas, né, basicamente, né, dois sistemas. Primeiro, o OSAS, né, que é ou OSHAS, como dependendo da pronúncia, 18.001, que fala sobre gestão em saúde e segurança do trabalho. A OSHAS 18.001 vem da BSI, né, que é traduzindo aqui, é British Standard que é Institute, né, que é uma instituição britânica de padronização. Britânica, pessoal, pega aquela região do Reino Unido, né, nós temos ali Inglaterra, País de Gales, e de certa forma vai levando ali a Irlanda do Norte, né, vai levando ali para toda a Europa, tá bem? Ela é seguida, né, por toda a Europa, países ali como Itália, países como a França, adotam, né, tudo que vem do BSI, tá bom? Nós, aqui principalmente nas Américas do Norte, né, e do Sul, nós seguimos a ISO, né, que é muito mais comum a gente utilizar a ISO 9000 de qualidade, ISO 14000 de meio ambiente, mas nós temos agora, né, a nossa ISO 45001, né, que ela vem aí da ISO, significa International Standard Organization, né, que é a Organização Internacional de Padronização, basicamente. Então, o que o PGR ele adota? A unificação desses dois sistemas de certificação em qualidade, tanto a OSAS como a ISO, né, tanto a BSI, né, como a ISO. Então, quando a gente vê essa OSAS 18.001, são raras as empresas, né? Nós temos no Brasil hoje, né, pelo menos no último estudo que eu vi, 40 mil empresas que têm essa certificação. Por quê? Porque é uma certificação britânica, geralmente são empresas que vieram da Europa, da Alemanha, da Itália, da França, que hoje tem uma filial aqui no Brasil. Então, elas já estão mais ambientalizadas, já estão com maior prática para implantar essa OSAS 18.001. Ela não deixa de existir, tá? Ela não é substituída pela ISO 45001, que é um outro erro aí que muita gente tem falado. A OSAS não existe mais. Como não existe mais? Ela existe, todavia, as empresas hoje vão, aqui que estão no Brasil, vão seguir a ISO 45001, afinal de contas, nós temos agora uma ISO específica de saúde e segurança do trabalho nos moldes da OSAS 18.001. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde do trabalho. Portanto, né, uma reflexão que eu quero que vocês façam também, se existe hoje uma ISO 45001, né, como existe a de qualidade, que foi implantada lá na década de 90, a ISO 14001, que foi implantada ali no ano de 2000, né, principalmente após a gente entender, né, que existe impactos e aspectos de produção, né, de trabalho, né, de indústria e industrialização, existe impacto ao meio ambiente. Agora nós temos também uma certificação ISO 45001, que ela é focada aí em gestão de saúde e segurança do trabalhador. Por isso, né, a gente sabe que as empresas, né, vão almejar essa certificação. As empresas que implantaram ISO 9000, que implantaram ISO 14000, futuramente elas vão querer implantar a ISO 45001.
e aí vai ser novamente aí exigido, né, que os profissionais de trabalho, de segurança do trabalho, atuem, né, com integração, né, dos planos e programas de legislação em segurança em saúde e segurança do trabalho. Então, essas duas padronizações que nós temos aqui, essas duas certificações, elas vão começar a ser exigidas também em um futuro breve. Por exemplo, países aqui no Brasil que exportam, né, vão chegar lá na Europa, né, vão exportar para a Itália, por exemplo, os italianos vão querer saber se ela tem uma certificação de responsabilidade com os trabalhadores, de saúde e segurança do trabalho. Se não tiverem, a tendência, né, que os países europeus ou vão começar a exigir a OSAS, né, que ela já existe, que ela já está em vigor lá, que já é comum, mas se as empresas tiverem essa certificação, certamente elas vão ter melhor entrada, né, no mercado europeu, principalmente, tá bem? As responsabilidades do técnico de segurança, então, vão ser ali atuar no GRO, né, conforme eu falei, identificação, avaliação e controle, criando, né, um inventário de riscos e um plano de ação do PGR. Então, a grande mudança que a gente acaba vendo com a NR9 é que é uma análise preliminar e aprofundada da exposição dos agentes físicos, químicos e biológicos. Como que eu vou fazer isso, Conrado? Através da PRHO, é uma análise preliminar de riscos de higiene ocupacional. Aonde que existe a fonte, qual que é a propagação, a fonte de propagação daquele risco, qual que é a medida, né, a avaliação quantitativa que você fez, quais são os impactos, né, ou a severidade daquela exposição àquele risco, e qual que é o plano de ação que você vai propor para aquele ambiente de trabalho. Sendo assim, né, nós teremos aí medidas de prevenção mais eficazes através desse sistema de GRO e PGR. Vamos lembrar que aqui a gente tem NR9 como exemplo, mas nós teremos aí a NR7 do PCMSO, nós vamos ter a NR17 de ergonomia, nós vamos ter a NR18 de construção civil, nós vamos ter a NR19 de explosivos, a NR20 de líquidos inflamáveis. Então, todas as NRs vão ter que passar aqui pelo GRO e pelo PGR. Então, a grande responsabilidade das empresas serão consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais. Então, como que eu consulto esses trabalhadores? Geralmente, eu vou ter que trabalhar aqui alguns conceitos, né, de brainstorm, né, que são os famosos tempestade de ideias, colocar ali todos os trabalhadores em roda, sentados numa sala e perguntar para eles em relação ao risco, para que isso seja mapeável, né, para isso que seja levantado para o seu inventário de riscos. Tem alguns trabalhadores que eles têm, na verdade todos os trabalhadores têm ali uma fonte, né, muito grande de conhecimento sobre os riscos ocupacionais daquela empresa. E eles não têm um olhar técnico, né, conforme os técnicos de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. Eles vão passar para vocês as percepções, né, de riscos ocupacionais. Às vezes a gente está num ambiente de trabalho há tanto tempo que a gente não se acostuma, né, ou a gente se acostumou com aquele risco. Certamente aí na casa de vocês deve haver uma rachadura, uma fissura, né, na parede da casa de vocês, pelo tempo de uso, ou simplesmente porque o imóvel, né, que a gente reside hoje, que a gente mora, ele tem uma movimentação, né, cerca de 5 milímetros por ano. E aí isso cria rachaduras que são rachaduras estruturais, né? São rachaduras do tempo, na verdade, não estruturais, né? E aí a gente passa por essa rachadura, a gente olha num dia, a gente chama atenção, mas passa 10, 15 dias, a gente esqueceu onde estava aquela rachadura. E no riscos de ambientes de trabalho, ocorre a mesma coisa. O trabalhador ele está naquele ambiente, ele sabe que aquilo ali tem risco, mas ele se acostumou com o risco. E aí, a hora que a gente for consultar ele, levantar dos trabalhadores os riscos ocupacionais, a tendência é que eles apresentem para a gente e a gente vai ter que propor uma solução aí para a empresa. E a empresa também vai ter que comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos.
e também quais são as medidas de prevenção do plano de ação desse PGR. Afinal de contas, as normas estão sendo atualizadas, não estão criando novas normas. O trabalhador ele precisa, né, a empresa precisa informar os riscos, se eu não me engano, lá no seu artigo 147 da CLT, fala da necessidade da empresa informar os riscos aos trabalhadores. O que acaba acontecendo nos tempos atuais é que hoje basicamente é feita uma integração para o trabalhador, uma integração de um dia, né, fala dos riscos ali de uma maneira bem rápida, juntamente com EPI, juntamente com rotas de fuga, né, plano de ação em caso de incêndio, e ainda naquele dia de integração, a segurança do trabalho divide um horário com política de recursos humanos, com psicólogos e recrutadores fazendo boas-vindas. Então, acredito que até a forma de integração das empresas terão que melhorar para comunicar aos trabalhadores sobre os riscos dos inventários de riscos e, consequentemente, suas medidas de prevenção. Sendo assim, a responsabilidade, né, vai criar uma melhoria no desempenho em saúde e segurança do trabalho. A organização deve adotar medidas necessárias para melhorar o desempenho em saúde e segurança do trabalho, criando aí um amplo requisito, considerando a organização que vai gerenciar todas as suas responsabilidades de uma maneira sistemática, tá? Sistemática eu quero dizer abrangente, eu quero dizer holística, eu quero dizer de todos os pontos de risco ocupacional para os trabalhadores e também, consequentemente, para o risco ocupacional para as empresas em relação a acidente, consequentemente, a vidas que eles estão ali gerindo, né, estão ali sendo responsáveis enquanto empregadores. E aí eu preciso finalizar a nossa aula baseado naquela discussão que nós tivemos na aula passada, em relação ao perigo e risco, né? O perigo sempre vai ser um fator de risco, que é uma fonte com potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Elementos que isoladamente ou com uma combinação, né, ou em combinação com outros, têm potencial intrínseco de dar origem à lesão ou agravos à saúde. Então, conforme eu falei lá, eletricidade, o trabalhador vai precisar trabalhar com eletricidade, só que sempre com foco no risco ali de uma lesão, no risco de um acidente. O trabalhador vai continuar trabalhando num espaço confinado, só que sempre pensando que ele pode ter a sua vida perdida ali por causa de um risco ocupacional. E ainda, né, vamos falar ali sobre perigos que nós temos aí da ergonomia, principalmente, que podem causar lesões devido à sua exposição. Por isso, a gente vai precisar ter um conceito aí de estudar probabilidade e severidade. O técnico de segurança do trabalho no futuro vai ter que criar mecanismos aí de estudar probabilidade e severidade. A combinação da probabilidade de ocorrer lesões ou agravos à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agentes nocivos ou exigência de atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à sua saúde, tá bem? Então, o técnico de segurança do trabalho vai ter que criar aí, além de um PGR, além de um GRO, né, uma metodologia para avaliar probabilidade ou severidade. Vamos pegar o exemplo que eu dei na aula passada da chuva. A probabilidade de chuva hoje é nula, né? A probabilidade de chuva hoje é nula. Então, por causa que a gente está olhando para o tempo, quem viu a previsão do tempo ontem sabe que a probabilidade é de 0 milímetro, né? Mas qual é a probabilidade de um acidente de trabalho acontecer? Tá? Então, a gente não pode ficar esperando, né, igual a chuva, se ela vai acontecer ou se ela não vai acontecer. Eu tenho que agir ali baseado na probabilidade de uma lesão ou de um agravo à saúde. E se porventura acontecer, qual que é a severidade desse acidente? Então, a gente vai ter que começar a criar esses mecanismos e eu vou trazer isso para vocês na próxima aula e como criar uma matriz de risco baseado na probabilidade e severidade. Sendo assim, a gente chega ao final da nossa segunda aula de PGR, trazendo aqui uma conceituação, né?
A melhor forma de evitar a frase é eu ia avisar, é avisando, né? Então, muitas vezes o trabalhador está próximo de uma situação de risco, né? E muita gente fala, eu ia avisar, e depois que acontece, sempre aparece ali o engenheiro de obra pronta, né? Eu ia dizer, mas acabei esquecendo, né? Ou eu já avisei e ninguém fez nada, né? Então, a melhor forma de você evitar a frase eu ia avisar é avisando para que ninguém seja pego ali numa situação de risco ou acidentado, tá bem? Agradeço a todos que acompanharam essa aula, agradeço a você que está assistindo essa aula aqui no YouTube. Eu estou à disposição de vocês aqui pelo e-mail, ou também eu estou no grupo do WhatsApp de vocês, tá bem? Da melhor forma que vocês puderem e podem entrar em contato. Também estou à disposição para a gente debater sempre que for necessário. Agradeço a todos mais uma vez, obrigado, até a próxima aula.